Fala galerinha, dia mais importante desse ano estudantil da vida de vocês, né? Eu já passei por isso, eu sei o que está passando na cabeça de vocês, mas tenho certeza absoluta que o que vocês fizeram ao longo do ano inteiro vai ser recompensado, tá? A de vocês pensarem muito mais na estratégia que vocês definiram para a prova, tanto para a redação, na estrutura da sua redação, né? Tão importante quanto o conteúdo é também a forma, né? A forma de apresentação do texto, certo? E a estratégia para a resolução das questões, porque a gente sabe que a prova do Enem é uma prova extensa, que traz muito texto, exige bastante da interpretação do texto e você precisa estar ligado, tá? Então aproveita quando o fiscal de sala jogar lá o tempo restante da prova no quadro, aproveita para olhar se está dentro do seu parâmetro, se precisa acelerar ou se você pode dar uma cadenciada mais nas questões, certo? Também é aquele dia aí que você vai pegar o seu busão, vai pegar o seu Uber, vai pegar seu mototáxi, alguns vão de mototáxi, vai pegar carona com seu pai ou com sua mãe para ir para a prova. E se você estudou e quiser aquela colinha de geografia, tá? Eu vou tocar no seu radinho quando você estiver indo a caminho da prova, certo? Eu trouxe 5 colas hoje para você, certo? Dos 5 temas que eu acho que tem mais chance de cair na prova de geografia. E o primeiro deles é meio ambiente. Vamos começar por meio ambiente porque o Brasil está sediando esse ano, em novembro, a COP30, que é a Conferência do Clima da ONU, tá? Como é que começou essa história toda? Beleza? Vou contar agora para vocês rapidinho. Lembrem de uma coisa antes de começar. O Brasil é um país continental, com a maior reserva de água do mundo, com as maiores florestas equatoriais de pé do mundo, tá? Então a gente tem que estar muito atento a esse tema que provavelmente ele vai cair porque ele tem ramificações com agropecuária, com urbanização e com relações internacionais também, certo? A primeira coisa que a gente tem que lembrar quando fala desse tema é que as conferências do meio ambiente, elas não começaram nos anos 70, elas começaram na primeira metade do século 20, só que elas não tinham tanta importância porque não participavam dessas primeiras conferências os chefes de Estado que tinham poder de decisão. Então é só a partir de 1972, na Conferência de Estocolmo, que isso vai acontecer. Por isso que os livros didáticos geralmente trazem a Conferência de Estocolmo como a primeira, né, como o começo dessa história da discussão ambiental em nível internacional. E o que é que teve de importante nessa conferência, né? A primeira coisa que teve de importante nela foi o conceito de ecodesenvolvimento, que foi a primeira tentativa de conciliar desenvolvimento com preservação ambiental. No ano seguinte a gente teve a criação do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e depois uma comissão das Nações Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento que publicou um relatório em 1987 chamado O Nosso Futuro Comum, que trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável pela primeira vez. O que é que esse conceito traz para a gente? Ele diz que sustentável é aquele desenvolvimento que garante o sustento das gerações presentes sem prejudicar, sem comprometer o sustento das gerações futuras, tá? Então esse conceito aparece bastante em prova. A segunda conferência importante nesse contexto, nessa história de discussão ambiental em nível internacional, é a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que aconteceu em 1992, a famosa Rio 92, exatamente a maior conferência de clima, meio ambiente e desenvolvimento aconteceu no Brasil. E o que é que saiu de importante dela? Além da Agenda 21, que é um documento famoso, a gente teve a assinatura de 3 tratados, tá? Preste muito bem atenção nesses nomes. Convenção sobre Mudança do Clima, Convenção sobre Diversidade Biológica e Convenção de Combate à Desertificação, tá? A primeira convenção que eu falei, que é de mudança do clima, ela é a que tem mais visibilidade. Por quê? Porque nessa reunião de 1992 se definiu que haveriam conferências anuais para discutir esses 3 temas. E a que teve periodicidade anual, de fato, foi a Conferência do Clima. Todo ano ela acontece. Então essa COP30 que está acontecendo esse ano no Brasil, ela foi antecedida por outras 29 COPs. A primeira foi em 1995, em Berlim, na Alemanha. A terceira, no Japão, na cidade de Kyoto, onde se estabeleceu o famoso Protocolo de Kyoto, que tinha metas para redução de gases do efeito estufa, mas que não foi alcançado. Os Estados Unidos se retiraram do acordo e ele só entrou em vigor em 2005. Tá? 21 anos depois da primeira COP, a gente teve a COP21 em Paris, na França, onde foi assinado o Acordo de Paris, que é um tratado que tem como meta limitar o aquecimento do planeta em até 2 graus
em relação ao período pré-revolução industrial, de preferência até 1,5 grau. O Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2025 e até 2030 em cerca de metade em relação ao ano de 2005. Como é que o Brasil pretende cumprir essas metas? Zerando o desmatamento ilegal e o desmatamento em geral até 2035 e aumentar a participação de energia limpa na sua matriz energética. Veja que desafio importante, certo? Outra coisa para vocês lembrarem em relação a esse tema: os Estados Unidos vivem entrando e saindo do Acordo de Paris. Em 2017 saiu com Trump, depois voltou com Joe Biden em 2021 e depois de 2025 Trump retirou de novo os Estados Unidos, só que essa saída só vai vigorar a partir de 2026. E o Trump já mandou um recado, ele não vem para o Brasil, tá? Então o Trump vai manter, né, a escrita de sempre se retirar desse acordo climático. E lembrem, China e Estados Unidos são as maiores potências poluidoras do mundo. Então, sem a participação desses dois, dificilmente a gente vai ter uma solução duradoura, uma garantia de que a gente vai alcançar essas metas, tá? E esse mês a gente tem a COP acontecendo em Belém, tá? Com a meta, né, definida já na COP29 e reforçada nesta COP de agora, de alcançar 1,3 trilhão de dólares para financiamento climático por ano. É uma meta ambiciosa, mas os cientistas garantem que se a gente alcançar essa meta, a gente consegue atender a meta geral do Acordo de Paris de limitar o aquecimento do planeta Terra em até 2 graus em relação ao período pré-revolução industrial. Dá uma pausa, toma uma água e segue para a próxima colinha, que é sobre geografia urbana e demografia.